Este programa tem o apoio do Continente. A vida passa a comer. E assim, com a maior variedade de frescos, produtos de qualidade das marcas Continente e refeições prontas a levar, sempre aos melhores preços, toda a gente come melhor. Continente. É de toda a gente. Todas as sextas-feiras na Rádio Observador há uma nova edição do Aprender a Comer, onde respondemos a dúvidas de nutrição dos nossos ouvintes. Olá, Mariana. Olá, Nelson. Pode enviar as suas para marianachaves@observador.pt. Foi isso que fez a Catarina. Mariana, a Catarina escreveu-nos com uma dúvida muito prática. Quando fazemos sopa na panela de pressão, estamos a perder vitaminas? Parece que no e-mail que a Catarina me enviou, que ela tem esta prática muito engraçada, em que ela costuma cozer primeiro as leguminosas, ou seja, feijão ou grão, e depois usa a mesma panela, ela até diz, a panela já está suja, para cozer os legumes da sopa durante poucos minutos, ela refere 5 minutos, e que depois no final coloca parte dessas leguminosas na sopa, mas a boiar e não para triturar. E portanto, engraçado ela perguntar, não é, se esta panela de pressão vai destruir os nutrientes, não é? Isso é uma boa forma de cozinhar, porque realmente a panela de pressão, apesar de parecer uma coisa antiga, é uma ótima opção para cozinhar e, por exemplo, para fazer a sopa. Eu uso muito. Pronto, e eu acho que todas as casas, eu muitas vezes quando atendo pessoas na casa dos 20, eu pergunto assim, se não tem, pergunto, mas não existe na família alguém que tenha uma a mais que possa emprestar? Porque, por exemplo, na sopa é tudo mais rápido, não é? Tanto no caso dos vegetais, vai ser muito mais rápido, consegue-se realmente fazer sopa em 5, 10 minutos, e isso é importante porque apesar da temperatura ser mais alta, que eu acho que é esse o medo da Catarina, o tempo total da exposição a esse calor é menor. E é isso que interessa. Não é só a temperatura ser alta, é o tempo de exposição ao calor ser menor. Portanto, na prática, vai poder ajudar a preservar melhor, por exemplo, a cor dos vegetais, a textura e, claro, que os nutrientes também, porque quanto mais tempo estiverem expostos a calor, mais se degradam. Portanto, a ideia de que a panela de pressão destrói nutrientes é exagerada, claro. É verdade apenas para alguns nutrientes em específico muito sensíveis ao calor, como é a vitamina C, mas isso não interessa porque nós quando comemos sopa já sabemos que não vai ser rica em vitamina C, isso é nos frescos, é quando está cru. Portanto, a grande vantagem aqui passa por, mesmo que haja passagem destes nutrientes, especialmente vitaminas do complexo B e alguns minerais, para a água, nós na sopa estamos a beber a água, não é? O caldo dessa sopa, portanto não vamos deitar fora essa água, e por isso é importante que a sopa continue a ser um prato que é um prato super saudável e que tenha que ser prático e rápido para que nós consigamos utilizá-lo regularmente, não é? Porque é preciso sempre consistência para sermos saudáveis, e nós até já falámos aqui, para quem quiser melhorar ou ter algumas ideias para a sua sopa, nós temos aqui 2 programas em que falámos sobre isto, que é sopa saudável com ou sem batata, e claro, porque também se fala de batata doce e tudo, portanto vão ouvir que faz sentido. E depois outra que é sabe como fazer sopas saudáveis, em que damos aqui muitas ideias. Então, a grande diferença é se aproveitamos ou não essa água da cozedura? Exatamente. Porque ela fica com os nutrientes que vêm dos legumes. Exatamente, principalmente as vitaminas do complexo B e alguns minerais. Mas nós, portanto, se for para... mas vamos ver, mesmo que cozêssemos os legumes numa panela normal, ia ser o mesmo problema, não é? Porque também ia passar para a água. Por isso é que nós dizemos que a melhor maneira de preservar as vitaminas é cozinhar a vapor os legumes. Mas isto é se vamos pôr os legumes no nosso prato, não é? Se cozinharmos a vapor, sem que eles estejam imersos na água, será a melhor maneira de preservar esses legumes. E também, não sei se as pessoas sabem, por exemplo, cozer no micro-ondas com recipiente fechado, há estudos nos brócolos a mostrar que conseguem conservar mais o ácido fólico, que é uma vitamina do complexo B, vitamina B9. Mas então, sim, portanto, aqui quando estamos a falar que na sopa nós não descartamos, não é? Aqui é este tema de que vai ser sempre um ótimo método preservar aqui, utilizar a panela de pressão de forma regular. E as leguminosas cozidas na panela de pressão têm alguma vantagem? Porque de facto eu uso mais para cozer aquilo que é mais duro, o grão, os feijões. Exatamente. Portanto, essa parte
sem dúvida, as leguminosas têm uma estrutura que nós chamamos muito fechada, ou seja, há muita fibra, há muita pectina, muito amido, que, como podem imaginar, os nutrientes estão lá presos dentro, não é? Eu gosto de pensar nisso quase como se fosse uma rede. E, portanto, quando nós cozinhamos bem as leguminosas, esta estrutura é quase como se abre. O amido fica mais macio, as proteínas vegetais ficam mais acessíveis e, portanto, o nosso intestino vai conseguir digerir melhor as leguminosas. Por isso, não é igual comer leguminosas que cozemos num tacho normal e que cozemos numa panela de pressão. Essa panela de pressão vai acelerar este processo, não é? Porque utiliza temperaturas mais altas do que a fervura normal. Numa panela aberta, a água ferve até cerca de 100 graus e na panela de pressão a temperatura sobe muito mais. E por isso vai fazer com que haja estas mudanças mais drásticas dentro do grão, que aconteçam mais depressa. Isso é o que nós queremos. E isso é o que nós queremos. Claro que pôr de molho também ajuda neste processo. E muitas vezes nós dizemos que pôr de molho ajuda a tirar os antinutrientes que lá podem estar dentro, mas a verdade é que também uma das coisas que acontece é que nós pormos de molho e a seguir utilizarmos este método de confecção, também diminuímos antinutrientes com este método de confecção. Portanto, panela de pressão faz todo o sentido. E também, Nelson, a verdade que a Catarina diz aqui que é, nós temos que ser eficientes na cozinha. Portanto, muitas vezes eu até digo, já usámos a panela de pressão, se não usarmos a tampa, se não usarmos o efeito de aumentar a pressão, até podemos usar como um tacho normal, não é? Não pomos aquele grilinho por cima, não é? Que começa a rodar com a pressão. Exatamente. Podemos fazer muitas coisas lá. Juntar as leguminosas inteiras no final da sopa é boa ideia? É sem dúvida, é uma excelente ideia. Portanto, quanto mais nós mastigarmos a nossa sopa, mais saciados vamos ficar. Libertamos a hormona da saciedade interpretada pelo nosso cérebro. Portanto, uma sopa toda passada, para além de que demoras muito menos tempo a comê-la, na realidade também tem este outro aspecto que é, se está toda passada, nós quase que estamos a beber um copo de água. Se nós trincarmos coisas que precisam mesmo de mastigação, melhor. Para além de que estamos a acrescentar proteína vegetal, mais fibra, vai ser uma sopa mais saciante. Também muitas vezes, para muitas famílias, é uma forma de diversificar a alimentação de forma controlada, portanto é diferente estarmos a pôr a base de feijão, a colocarmos feijão por cima, ou lentilhas, etc., ervilhas. Portanto, vai-nos ajudar nestes dois aspectos, não é? De saciedade e de diversificação, que é a base de uma alimentação saudável. Então, qual é que é a recomendação prática para quem faz sopa na panela de pressão? Então, eu diria, esta estratégia da Catarina parece-me ótima. Utilizem... Juntar depois as leguminosas. Sim, e olhem, usem a panela de pressão, lembrem-se de cozinhar as leguminosas, depois parte podem ser congeladas, atenção, e façam aí, portanto, quando vão fazer uma sopa, eu vou pôr de molho as leguminosas hoje porque amanhã faço uma sopa. Trato das leguminosas primeiro, faço a minha sopa, cozedura 5 minutos, portanto, depois de levantar a pressão, contém 5 minutos ou 10 se forem muitos vegetais. E é preciso deixar tempo para garantir que eles são cozinhados, não é? Mas não são os 20 e 30 minutos da sopa normal. Portanto, aproveitar sempre o caldo, não é? Não deitar fora e mesmo enriquecer com as leguminosas no final parece-me uma ótima estratégia. A panela de pressão é nossa amiga. Já percebemos no episódio desta semana do Aprender a Comer. No próximo episódio vamos falar de quê, Mariana? No próximo episódio vamos falar de espargos. Ok, gosto muito. Costumo fazê-los salteados. É? Estou a fazer bem? Sim, estás a fazer bem. E vamos falar também dos espargos em lata. Vamos ver bastantes coisas sobre isso. Ok. Muito bem. Acompanhe sempre o Aprender a Comer no site do Observador, nas plataformas de podcast e também aqui na Rádio Observador. Envie as suas dúvidas de nutrição para marianachaves@observador.pt. Uma vez por semana damos aqui resposta a essas dúvidas para uma alimentação saudável. Até para a semana, Mariana. Até para a semana, Nelson. Este programa tem o apoio do Continente. E porque aprender a comer também é aprender a simplificar. Descubra as refeições congeladas Continente Equilíbrio. Assim, com refeições completas e práticas, toda a gente come melhor. Continente. É de toda a gente.